Boa noite. Recapitulando, se alguém perdeu algum capítulo. Onde estamos? Ele no Schwartz? Pode falar? David Ben. David Ben. Vamos. Posso falar um pouco também? Pode. Yaakov Ben Abraham Hersh. Jacob Avram Hersh. A gente estava aqui contando os milagres do Elisha. Elisha, aluno do Eliyahu Navi. E agora o povo de Israel estava no meio de uma guerra contra o povo de Moab. E no meio da guerra, eles começam a passar sede. No planejamento terrestre, provavelmente faltou planejamento, mas no planejamento divino faltava eles se conectarem mais com Hashem. O povo não estava extremamente conectado com Hashem, o povo estava fazendo idolatria. O rei que estava comandando eram 3 reis, que era um rei de Edom, o rei Yoshafat de Yehudá e o rei Yehoram do povo do Malrei Israel. Se juntaram com... Se juntaram, os dois que você não estava na última, né? Os dois se juntaram contra... Tá vendo? E eles tinham se juntado, então, para fazer essa guerra. No meio da guerra, o Yoram, ele começou a fazer tchuvá, foi lá que ele minimamente fazer tchuvá, e aí Elisha falou para eles que Hashem vai ajudar eles. Primeiro ele respondeu, cadê? Vai buscar os teus deuses, até agora funcionavam, não? E agora você quer, na hora que o avião está caindo, você lembra de mim? Então, ele diz que Hashem vai fazer uma bondade maravilhosa, e aí ele dá uma instrução completamente atípica. Ele fala que quando vocês conquistarem Moab, vocês vão conquistar, eu vou mandar, Hashem vai mandar chuva, e aí ele fala que nessa guerra vocês vão precisar eliminar todos os soldados, cortar todas as árvores frutíferas, algo que a Torá normalmente proíbe. Então, sim, quem mandou fazer isso? O profeta ele pode quebrar uma lei da Torá excepcionalmente, assim como Eliyahu Navi tinha feito no Hara Carmelo. Assim foi a orientação. Encher todos os poços de Moab com terra e pedras, que é também que a Torá fala que você não deve cortar as fontes de água, etc. E destruir também qualquer terra cultivada e cobrir com pedras. Algo que era... A Torá também proíbe esse tipo de todas essas coisas. Sim, a Torá fala que você deve preservar. Ainda a Torá fala que o homem não é... A árvore do campo não é o homem. O homem, eu entendo, você deve matar. Mas a árvore não fez nada, certo? Nesse caso, ele tem que destruir tudo. Mas esse Moab era tão malvado assim? Então, a pergunta é, por que será que Hashem mandou fazer isso com Moab em específico? A mesma coisa, a gente vai ver que se aplica para as nações de Amon e Midian. E basicamente isso lembra a gente a história de Bilam. E aqui eles são julgados como aquilo que se chama Mesit, que é a paraxá da semana, justamente. Que é um Mesit? Quando chega uma pessoa e ele quer te convencer para fazer idolatria. Esse Mesit, ele quebra todas as regras que a Torá fala, que quando alguém está sendo julgado, você tem que tentar julgar para o bem. Se alguém tiver um argumento para salvar ele, você traz ele de volta para salvar ele. Você precisa ter as testemunhas, etc. Você não pode provocar uma situação para a pessoa pecar, para incriminar ele. Tudo isso funciona de maneira contrária no Mesit. O Mesit, você pode provocar uma situação para fazer com que ele venha te convencer novamente na frente de testemunhas que estão escondidas atrás de uma cortina. Você, uma vez que já decretou que ele foi incriminado, você não pode voltar atrás e tentar achar um jeito de libertar ele. Todas as regras que a Torá fala para julgar um criminoso, nesse caso, funcionam de maneira contrária. E uma vez que foram eles, e aqui ele fala que Amon também tinha um laço com Moab, apesar que Amon não apareceu lá na Torá, naquela história de Bilá, mas ele tinha laços com Moab, e eles então eram governados pelo Moab,
Então, todos eles, então, participaram naquela trama do Bilam de colocar as moças à disposição. Então, eles aqui, dessa vez, vão ser julgados dessa maneira. David era um quarto Moab. Mas David e Melech Tudo era bem? um quarto Sim, Moab, sim, de sim, Moab. sim. Não era. Isso é um quarto. Ele se converteu. Tudo Ele bem. Saiu, Então, era da origem de Moab. mas não é considerado. E Moab vem de onde? Quem é o pai de Moab? É Lot. Lot, que era sobrinho de Abraão. Então, tudo acaba... Então, nesse caso, se aplica a culpa coletiva. Todos eles tinham culpa. Nesse Sim, caso, sim. se aplicou culpa coletiva. Agora, então a pergunta é por que será que nesse momento, nessa guerra? Por outro lado, a gente tem na própria Torá, que a Torá fala que você não pode destruir Moab, etc. Você tem que passar, mas a Tatzeret Moab, etc. Não pode oprimir eles. Por quê? Porque de lá vai sair David. Bom, mas David já saiu. Deve ser por isso. Já demos a resposta. David já saiu. Vai sair Mashiach também. Não, tudo bem, mas já Moab já... Na época de Bnei Israel, no deserto, não podia destruir porque de lá ia sair Davi. Bom, Davi já saiu. Agora, talvez seja por isso. Liberou. Talvez seja por isso. Eles que deram água ou nem deram água? Não, nenhum dos dois deu água. Nenhum dos dois deu água. Não só que não deu água, saiu para guerrear contra o Bnei Israel. Bnei Israel pediu, podemos passar, e a gente vai comprar água, vai comprar pão, e eles falaram não. Mas aí... E aí tá bom, o Bnei Israel recuou. Mas ainda assim, eles foram lá que saíram em guerra contra o Bnei Israel. Depois de quase 200 anos, não? Até mais. Mas a índole deles não mudou, o ódio deles pelos judeus continua igual. E continua. Dos árabes. E agora, continuando então a guerra, muita chuva caiu na vizinhança de Edom, não em Edom, mas onde eles, na vizinhança de Edom, aonde eles estavam posicionados para poder atacar a Moab. E aí essa chuva ela foi descendo, a água foi descendo até que ela chegou nos 3 exércitos e deu água que eles estavam precisando. Estamos falando aqui de que o Yehoram, que ele não era um mega tzadik, muito pelo contrário, ele mereceu um milagre assim dos mais altos níveis. Hashem dá uma chance para ele, essa era a intenção, ele dá para o Yehoram uma chance dele fazer chuva. Felizmente ele não acabou aproveitando, ele não fez chuva. Quê? Nem viu o milagre. Está no meio do deserto, sem nada. Ele viu o milagre, mas não mudou por causa disso. Agora, essa mesma chuva, ao mesmo tempo que ela ajudou a gente, essa chuva, quando ela chegou, às vezes a água do rio, você vê que a água fica meio marrom, meio avermelhada. Quando essa água ela chega perto lá de Moab, eles veem que tem uma água vermelha. E Hashem fez de tal forma, com o reflexo do sol da manhã, parecia que é água de sangue. E aí eles falaram, bom, os 3 reinados entraram em briga e resolveram o problema por nós. E eles então, sem se preparar para uma guerra, já com a certeza que os 3 estavam enfraquecidos, e na verdade agora eles estavam com água, eles saem para guerrear contra os três reinados, reinado de Israel, reinado de Eudá e o reinado de Edom, e eles ficam surpresos de ver que o povo está lá bem preparado, então o povo de Israel esmaga eles fogem, e etc. E eles têm então uma vitória muito grande, que durou 50 anos, como o Elisha tinha prometido quando ele tinha profetizado. E aqui a gente vê a concretização de mais um dos milagres de Elisha. Vamos passar para mais um detalhe. Ele estava lá. Estava junto. O rei de Moab se chamava Mesha. Mesha, não é Amesha, ele chamava Mesha. E ele toma uma atitude desesperada. No desespero, as pessoas tomam decisões sem muito pensamento prévio. E ele, então, ele decide alcançar as linhas do inimigo. Ele, com uma meia dúzia lá de guarda-costas, ele ele cruza a linha do inimigo e ele está querendo buscar o rei de Edom.
Por quê? O rei de Edom não é judeu. Não. Espera aí, você agora se aliou ao povo de Israel? Que história é essa? Isso aqui que é curioso, né? Que Edom é... Então, mas a gente falou na outra que Edom, eles estavam, na verdade, desde a época do rei Davi, eles estavam sob domínio judaico. Então, por isso, eles meio que foram obrigados a participar. E aí a pergunta é se ele, não está claro, se ele queria matar o rei de Edom, ou ele pensou que talvez o rei de Edom vai me ajudar. De qualquer jeito, não deu muito certo e ele precisou recuar. E aí aparece uma coisa muito interessante. Esse Mesha, ele vai, diz o Midrash, se consultar com seus magos. Ele fala, que história é essa? Vê se essa história que ele vai dizer agora é uma coisa atual. Eu não entendo. Nós ganhamos de tantos outros povos e, de repente, esse povinho de Israel, eles vêm e acabam com o nosso exército. Uma história... Esse Mesha falou. Uma bem coisa atual, né? bem atual, certo? O que acontece? E aí, então, os astrólogos viram e falam para ele, olha, eles, na verdade, têm um mérito muito antigo. E o mérito vem de Avraham Avinu, o patriarca deles. A gente lê todos os dias o Akedat Yitzhak, para lembrar o mérito. A gente todos os dias começa a me dar o que é Avraham, o que é Yitzhak, o que é Yaakov. E a faca que ele usou, está escrito a faca que Avraham Avinu usou, na verdade, para no final matar o carneiro, é chamado Ma'achelet. Ma'achelet é a faca porque ela consome, porque ela come de ochel, mas também, dizem nossos sábios, porque nós comemos dela, usufruímos dela até o dia de hoje. A coragem de Avraham Avinu de ter total autossacrifício perante Hashem, isso nós comemos o mérito dela até os dias de hoje. Por isso essa faca se chama a faca que consome, que come, Ma'achelet, porque nós usufruímos dela até os dias de hoje. Como? Pelo mérito de Avraham Avinu ter tido essa coragem. Hashem, sempre que a gente precisa de um mérito, o que a gente fala? Em mérito de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Qual que é o mérito de Avraham? Tudo bem, mas qual que é o mérito de Avraham? Eles falaram aqui justamente o mérito de Avraham. Não falaram de Yitzhak e Yaakov. Mas, começando por ele. Então, é por isso que eles ganharam. Esse é o truque dos judeus? Tudo bem, ele contou a história pela metade. Tem Yitzhak, tem Yaakov, tem muita coisa. Tem Matan Torah, tem Mitzrayim, passamos por muitas outras. Mas eles apontaram, a visão dos astrólogos é parcial sempre. E ela é sempre interpretativa. Então, nunca funciona direito. Com a história de os magos do Egito e assim por diante. Então ele falou, bom, se é assim, tá fácil. Tá fácil. O que eu vou fazer? Eles serviam o Baal. No serviço do Baal, fazia parte sacrificar o próprio filho. Está no Humash de hoje, justamente, que o Agmará traz, eu vi lá é o contrário, mas eu vi uma pessoa entregando o seu próprio pai para os cachorros. O Rashi de hoje ele traz, certo? Ou seja, esse tipo de idolatria de você ir lá entregar o filho, ou o pai. Então, deixa comigo. E ele vai lá, faz um altar, e aqui tem machloket, tem uma discussão se foi o próprio filho dele que ele sacrificou ou não. Mas alguém foi sacrificado. Alguns dizem que era o próprio filho para imitar Avraham, outros dizem que era o filho do rei de Edom, que ele guardava como penhor para que Edom nunca atacasse ele. Agora que Edom atacou, ele vai lá e mata esse filho. Tem discussão quem era exatamente, mas podemos seguir aqui a opinião, uma delas que ele matou o seu próprio filho. E o Baal, isso era idolatria. É o pensamento do contrário da vida, que assim a gente vê outros povos que têm esse tipo de pensamento, que o ideal Mas o objetivo dele era o quê? O objetivo dele era fazer uma provocação contra os judeus. Se eles ganharam o mérito de que matou o filho, ou que quase matou o filho, tá aqui, pronto, resolvi. Então ele faria o corban, mas ele não atacou. Ele faz o sacrifício, e ele pensando que em mérito desse sacrifício, agora ele vai ganhar para a próxima guerra. Ao longo de todas as gerações, as pessoas estão tentando descobrir o que faz os judeus ser ricos. É porque eles, como falou o último lá da XP, porque eles seguem o Talmud, que diz que tem que dividir em 3. Uma parte em real estate, uma parte investida em negócios, a outra parte tem que deixar em dinheiro vivo. Agora resolveu. Sim, todo mundo pode seguir esse é o único fator histórico que por isso os judeus, que a maioria deles não estudavam Talmud,
eram muito ricos, certo? Qual é o segredo que os judeus, eles ganham as guerras? Qual é o segredo da existência do povo judeu? Qual é o domo de ferro. É o domo de ferro. É o domo de ferro, oba, é o domo de ferro. É o Mossad, é a inteligência, é a capacidade, é porque o povo sempre estudou a Torá e por isso são... Hashem protege a gente, não tem outra, tá certo? Mas a visão deles é muito parcial, muito limitada. Por quê? Imediatista. Por quê? Por que imediatista? Porque os povos eles se recusam a abaixar a cabeça. O que Hashem quer é que você abaixe a cabeça, saiba, existe um Criador. Não é idolatria. Idolatria é um corta-caminho, porque você não tem que abaixar a cabeça. Você traz o sacrifício, deixa ela feliz, supostamente, e resolveu o teu problema. Aqui você precisa abaixar a cabeça e saber que tem um único Criador, que ele manda, e você tem que seguir as ordens éticas e morais. E os povos não querem. Então eles ficam buscando a casca da casca, o que fez... com que ele seja rico. O que fez? Ah, foi isso. Ah, foi aquilo. E nunca funciona. Fala. Não, que nem aquela desgraçada de Eliane Cantanhede, que fala, os palestinos morrem, não sei quantos. Sim. Eu queria entender isso. Exatamente. Então, todo mundo olhou, mostrou esse... Todo mundo repassou esse vídeo, falando, tá vendo? São antissemitas. E aí ela vai lá e pede desculpa. Eu assisti esse vídeo com um olhar completamente contrário. Olha o Goi aqui confessando que não tem explicação nenhuma. Ele percebeu que eles tentam nos atacar. Infelizmente tivemos perdas, mas desproporcionalmente menor do que eles esperam. Então você tem lá o Goi. Nessa história. Fala. E sempre teve luta ali com Moab, Edom e Amon, não sei o quê, até hoje também continua. Não para. Quem é Amon? Não, hoje são os árabes. Mas não tem. Precisava de uma vitória decisiva. Bom, olha o final. Olha o final dessa história, se não é atual. Qual é o final da história? Hashem, ele ajudou. Não morreram de fome, conseguiram água, conseguiram lutar contra e ganharam a guerra, mas eles não ganharam. Toda a guerra tinha começado porque o Moab tinha parado de pagar impostos. Ou seja, não aceitaram a soberania. Isso é uma declaração de guerra. Sim. Depois dessa guerra, eles não conseguiram ainda recuperar os impostos. Porque eles não abaixaram a guarda. E aqui a gente vê de novo como, então, durou 50 anos, ajudou, mas você tem que ir com a vitória, você tem que ir até o final. Você tem que ir até o final, ao ponto que o inimigo, parte da vitória final é quando o inimigo, ele mesmo vira e fala, eu perdi, vocês ganharam. Enquanto você não conseguiu isso, deixaram para lá, porque deixaram, assim, eles não conseguiram ir até o final. Assim Hashem planejou. Mas aqui Elisha mais uma vez provou a presença de Hashem, como Hashem consegue salvar, e deu a oportunidade para esse rei fazer tshuva, e ele não fez a tshuva. Vamos concluir hoje por aqui. Foi para variar. O avô dele já não fazia, porque ele é do rei lá. Tem que ser rendição incondicional. Aí acaba. Rendição incondicional. Mas lembrar os dois agora, e o... Isso aí, essa luta já é antiga, né? Rússia e Ucrânia já. A Ucrânia já foi da Rússia. Durante a União Soviética. Até antes também, na época do czar também. Verdade. Na época do czar. Eles estavam independentes, depois o czar conquistou. O que você faria? Você daria para a Rússia? Não sei. Porque é uma reserva de gás muito que assim. Deve ter. Quantos dias da Rússia? São as reservas de gás da Ucrânia. Mas não só de gás, como cereais. Mas considerado o Ucrânia considerado Boa noite, Mordecai. Boa noite, Zé. quanto eles pagam. Produtores de